desejem bem à medida do possível. É isso aí, gente. As coisas, como eu já falei, estão melhorando, graças a Deus. Bola pra frente, né? Bom, a história de hoje é mais uma daquelas histórias assustadoras, né? Essa história foi contada por um rapaz de São Paulo. Eu vou pôr o nome dele de João. O nome da história é A Casa na Granja Viana. Conta o João que essa história aconteceu na metade da década de 80, né? Ele conta o seguinte, que o pai dele comprou uma casa no município de Cotia, uma casa muito boa, no município de Cotia, num bairro com o nome Granja Viana. Era um lugar muito tranquilo, afastado da cidade, né, da vida urbana, e era um lugar bom para descansar daquela vida agitada que o pai dele e a mãe dele tinham na cidade. E com isso eles sempre estavam indo ali, né, para descansar, finais de semana, feriados prolongados, e a casa era muito boa. A casa tinha 4 quartos com suítes, tinha piscina, churrasqueira. Realmente a casa era muito boa e eles sempre estavam ali. Constantemente eles estavam na casa. Só que com o passar do tempo, né, as coisas foram mudando também, a vida e tudo, e eles começaram a distanciar um pouco as idas na casa. Foram distanciando. Já não estavam indo com tanta frequência como iam antes. E chegou uma época que o pai dele teve um problema financeiro muito sério. Aí, como eles já não estavam indo mais na casa, né? O pai dele resolveu alugar a casa. E foi. Só que assim, aluga, daí a pouco o inquilino sai, né? E essa casa, depois de um certo tempo, ela acabou ficando não abandonada, mas vazia, ninguém mais queria alugar e ficou ali, naquele lugar ali, praticamente assim abandonada, né, no modo de falar, porque ninguém mais ia lá, eles já não iam mais lá, ainda mais que o pai dele também já não estava com uma situação financeira tão boa. E foi passando, né, o tempo, quando foi um dia, o pai dele recebe o telefonema da delegacia lá de pé, lá do lado de lá da Granja Viana, né, onde ele tinha a casa, pedindo ele para comparecer lá. E até então o pai dele achava que era algum problema assim com a casa, por eles acharem que está abandonada e tudo, né? E isso, gente, já tinha tempos que eles estavam afastados mesmo da casa. E o pai dele compareceu na delegacia. Nisso, um investigador veio em cima do pai dele, furioso também, com coisa que o pai dele já sabia de alguma coisa que estava acontecendo na casa. Bom, como a casa já não estava alugada, porque o pessoal já não estava querendo alugar, o pai dele não conseguia alugar, a casa ficou, como eu falei, praticamente assim vazia e quase praticamente assim abandonada, né? Vamos dizer assim. E esse investigador falou com ele, né? Lá da delegacia, muito nervoso, falou com ele que uma moça foi sequestrada por um bandido e ele levou essa moça para essa casa, estuprou a moça e acabou matando ela e enterrando a moça no quintal da casa. Aí o pai dele assombrou, né? O pai do João ficou assombrado, porque até então ele não estava sabendo do que estava acontecendo ali na casa. E o investigador conseguiu o telefone dele através de um vizinho mais próximo lá da casa. Agora, o mais estranho é que o próprio vizinho poderia já ter ligado para o pai do João, né? Avisando que já estava acontecendo nessa casa. Bom, também ninguém sabe se o vizinho estava sabendo do que estava ocorrendo ali na casa. Bom, aí passou, o pai do João ficou horrorizado e falou que não estava sabendo de nada disso que estava acontecendo na casa, que até então ele passou por uma situação financeira muito, muito triste e que perdeu
aquela vontade de ir lá na casa, que ele até estava alugando, mas depois não estava conseguindo alugar mais, e aí o investigador falou com ele: não, mas não foi só o caso dessa moça. Houve o caso de 2 rapazes também que foram conduzidos lá para essa casa, foram mortos e foram enterrados também no quintal dessa casa, da sua casa lá. Gente, o pai do João esfriou todo, mas ficou assim, sem chão. Porque aí ele foi com o delegado, mais o investigador, o detetive, tudo lá para casa. Quando ele entrou dentro da casa, que ele viu nos fundos, no quintal, tudo revirado, a terra toda revirada, porque aí os detetives já tinham entrado lá também para poder pegar os corpos, né? Porque ficou sabendo através dos bandidos que foram presos, né? Que estava enterrado ali. E até então ele não estava conseguindo entrar em contato com o pai para poder invadir a casa igual eles invadiram, mas acabaram eles tendo que invadir. Porque eles não tinham contato até então, depois é que eles conseguiram o contato do pai dele, do pai do João. E aí o pai do João conta, né, que quando ele viu aquela situação na casa, aí desmoronou mesmo para ele. Todo revirado, a casa toda, ele entrou dentro da casa, a casa estava toda pichada pro lado de dentro, um cheiro de urina terrível dentro da casa, mas disse que estava um horror, a casa realmente estava abandonada. Ele ficou assim, sem chão. Ele ficou horrorizado com a situação que ele viu, como que a casa estava. Acabaram com a casa. Estranho, né, gente? É como eu falo, porque se esse vizinho lá mais próximo dele tinha o telefone dele, podia ter ligado para ele. A não ser que, não sei, né? Então, assim, quando o pai dele retornou para casa, ele retornou assim, desolado. E contou o que tinha visto, o que tinha acontecido na casa. A piscina, gente, disse que a piscina estava imunda. Mas disse que foi um terror. Aí o pai dele, conversando com a mulher dele e tudo, eles resolveram dar uma limpeza na casa, pintar a casa toda, arrumar tudo direitinho para poder vender ou alugar. Só que depois que estava tudo arrumadinho, tudo do jeito que era mesmo, que a casa era como eles compraram e tudo, ficou como eles compraram, eles resolveram não vender e nem alugar mais, mas ficaram prestando mais atenção e começaram a ir lá também. E aí foi indo. Um dia o João estava decidindo sair de casa para levar a vida dele, que ele estava fazendo faculdade e trabalhava, levar a vida dele sozinho, né, para se manter sozinho. Mas a mãe dele entrou no meio e achou que aquilo ali era besteira dele. Foi aí que ele teve também a ideia de pedir o pai para morar na casa, já que a casa estava fechada e que eles poderiam ir lá quando eles quisessem. Aí que a mãe dele não quis deixar mesmo, porque achou que como é que ele ia se virar sozinho lá na casa. E tinha uma certa distância da casa para a faculdade dele e para o emprego dele. Mas aí, depois de tanto ele conversar com os pais e tudo, os pais resolveram deixar ele ir morar na casa. E aí ele ficou lá naquela casa e tudo, e estava até gostando no início, mas depois ele pegou uma solidão, porque a casa é muito grande, né? Ele ali sozinho, sem ninguém para conversar, na hora que ele chegava, tudo parado e tal, né? E o lugar já era meio assim, morto, porque é morto no modo de dizer assim, muito tranquilo, né? Não tinha barulho de carro nem nada. Bom, aí ele pediu aos pais para poder colocar umas pessoas, uns amigos dele ali, uma para ajudar ele lá e outra para fazer companhia para ele. Porque como a casa era grande, né? Aí ele chamou, os pais até deixaram, eram 4 quartos, né? E o pai deixou, então, ele convidar
3 amigos para morar ali. Aí foram 2 irmãos, e uma moça, só que ali virou uma festa danada. Depois que ele conseguiu pôr. 2 irmãos ficavam num quarto, a moça ficava em outro, e o João no outro quarto. Ficava um quarto no meio lá, fechado. E era aquela festa. E a moça, eles tinham respeito com ela também, porque tudo era amigos ali de faculdade. E aquilo foi passando, eles juntavam mais gente ali finais de semana, e aquela festa, aquela confusão toda, e o João já estava adorando ficar ali. Quando foi um final de semana, que foi mais alguns amigos para lá, 3 amigos lá resolveram, mais a que morava lá e os 2 que moravam lá com ele também, os 2 irmãos. Resolveram brincar com o copo, aquela brincadeira do copo que eu já contei demais aqui, que o pessoal devia respeitar, né? Mas os outros que tinham ido para lá também, naquele final de semana, não quis entrar na brincadeira. E aí os 3, mais o João, subiram para fazer a tal brincadeira. Mas antes disso, eles já estavam conversando ali na sala lá embaixo sobre histórias de terror, histórias de não sei mais o que e tal, e eles já estavam ficando meio amedrontados. E o João, quando viu aquilo tudo ali, contou o que tinha acontecido na casa, que a moça foi morta lá, né? Foi estuprada e morta ali dentro da casa. Ele só não contou dos 2 homens também, dos 2 rapazes que foram encontrados mortos lá também. E aí o pessoal achou aquilo estranho, né? Lá dentro da casa e tal, ter acontecido aquilo, e perguntou a ele se aquilo realmente era verdade. E o João falou, foi verdade. Aconteceu, foi lá em cima, num dos quartos lá em cima. Foi aí que a brincadeira do copo tomou mais... quem estava querendo brincar com o copo ficou mais ansioso em fazer a brincadeira do copo. E falou, não, então vamos subir, vamos fazer a brincadeira do copo e vamos chamar o espírito dessa moça, se é que ela morreu aqui dentro mesmo. Gente, não é por nada não. Agora olha só o que eles foram fazer. E aí eles subiram e foram justamente para o quarto onde a moça morreu. O quarto estava fechado, não estava trancado, mas estava fechado. E é o mais estranho que toda vez que passava ali na porta do quarto, dava aquela angústia. Eles abriram a porta do quarto, tinha uma cômoda pequena, tinha uma cama e o guarda-roupa. Aí eles resolveram fazer em cima dessa cômoda pequena, tipo uma mesinha, a brincadeira do copo. Puseram lá as letras, os números, e o João pegou um copo na cozinha, levou, né? E eles sentaram ali, encostaram a porta e ficaram ali para chamar o espírito da moça. E com muita com muita coisa ali deles dar a mão e fechar os olhos e pedir, né, para o espírito dela ali descer, de quem foi que morreu ali, descer ali e tal, a moça que morreu ali, tudo. Depois de muita coisa, esse copo começou a mexer. O João já não acreditava muito naquilo não, mas um dos amigos dele mandava ele ficar quieto e concentrar ali. E no que eles perguntaram se o espírito já estava ali, o copo mexeu até a letra S, que significa sim. Depois, de algum tempo depois, eles perguntaram qual o nome da moça que morreu ali, do espírito que desceu ali, que estava ali. Aí colocaram nas letras lá Mariana. Ô, gente, essa brincadeira do copo é terrível e é verdadeira, tá? Se a pessoa concentrar mesmo, eu não gosto de falar muito não, porque pode incentivar pessoas a fazer, e não deve fazer, é muito perigosa. Bom, aí, resumindo,
O copo começou a mexer nas perguntas deles ali, o João já começou a ficar meio intrigado, achando que era eles que estavam mexendo com o copo. A moça não tirava o dedo de cima do copo, porque você tem que ficar com o dedo em cima do copo. E o copo mexia, andava. Mas de repente, gente, eu não, uma hora lá, o copo começou a mexer, dizendo para eles irem embora, vão embora. O que eles conseguiam ler era isso, vão embora. E eles nada, então continuando ali, eu só sei que teve uma hora que o copo ficou assim, parece que, eu não posso falar nervoso, eu falo nervoso porque é um espírito que desceu ali. Esse copo começou a mexer e a moça, a moça que estava ali na brincadeira, não tirava o dedo de cima, os outros também até que não. E esse copo estourou, o dedo dela machucou, feriu, e o que eles podiam ver que estava falando para eles irem embora dali, e eles ficaram apavorados. As janelas estavam fechadas do quarto, aí veio aquele vento forte ali para dentro daquele quarto, o João ficou amedrontado mesmo, que ele nunca tinha visto aquilo, e nem tampouco nunca tinha brincado com aquela, feito aquela brincadeira, né? Nunca tinha participado. Gente, mas diz que o quarto, as portas do guarda-roupa abriam e fechavam, diz que foi terrível. Aí, nisso, eles não escutavam não escutaram não, mas o pessoal que estava lá embaixo, na sala de televisão, subiram correndo lá pro quarto e ficaram lá na porta, pro lado de fora. Aí foi que a hora que o amigo do João levantou, porque na hora que eles fazem essa brincadeira, gente, eles não acendem a luz não, eles acendem velas, tá? Essas velas começaram a apagar, o amigo do João levantou e foi acender a luz. No que ele acendeu a luz é que ele viu que o pessoal estava todo lá fora, e ele abriu a porta assim para sair e viu a gritaria do povo. O povo entrou dentro do quarto e falou: o que está acontecendo aí? O que vocês estão fazendo? Porque diz eles que estavam lá embaixo e escutou a voz de uma mulher histérica, numa histeria danada, gritando por socorro, pedindo para ajudar ela, para acudir ela e não sei mais o que e tal. E eles, com essa gritaria dessa mulher, eles subiram correndo, que viram que estava vindo lá do quarto onde eles estavam. O pessoal estava fazendo o jogo do copo. Só que o pessoal que estava lá dentro fazendo o jogo não escutou nada dessa mulher gritando. Olha só isso, gente. Quem escutou foi quem estava lá embaixo. E subiram correndo. Aí que eles entraram e viram que não tinha nada, eles ficaram meio assim, né? Só que depois disso, ninguém quis falar nada não, mas os que tinham ido lá para fé, para fazer a baguncinha, já começaram a ir embora. E os 3 que alugavam lá junto com o João, né? Continuaram ali. Só que um deles, o que quis fazer o jogo, no dia seguinte, falou que não ia ficar lá mais, que ia pagar o aluguel, mas que ia sair. E o irmão dele continuou com a moça, mais o João lá, o irmão desse rapaz que falou que ia sair. Gente, o que aconteceu? O copo quebrou todo, estralhaçou, as velas apagaram e tudo, só que o que eles chamaram ali continuou ali na casa. Eles não conseguiram mandar de volta, porque o perigo do jogo do copo é esse. Então, assim, a partir desse dia, a casa ficou, assim, mesmo muito assombrada. Coisas terríveis já começaram a acontecer ali dentro. O João, por sua vez, ele acreditava, mas assim, ele tinha medo e não tinha, ele sabia que era por causa da moça que tinha sido violentada e morta ali dentro, e mais os rapazes também que foram mortos ali, mas assim, eram coisas tão terríveis que os outros 2, o irmão daquele que tinha ido embora, que ficou, mais a moça, não quiseram ficar lá mais. E terminou que o João continuou lá sozinho, como ele chegou lá. E as coisas
piores acontecendo. Essa moça, a moça mesmo, no dia que ela saiu, diz ela que à noite ela já não estava dormindo. O João conta que ela começou a ter aquelas olheiras, que ela não dormia. Ela escutava gritos da moça, ela escutava a moça pedindo ajuda, ela escutava a moça chorando do lado dela. E foi isso. E o irmão do que foi embora falou que ainda ia, o João ainda convenceu ele de ficar lá, né? Antes dele ir embora, né? Totalmente. Ele ficou, mas falou com o João que ia dormir no quarto dele, com ele. Que ele não ia dormir sozinho. Aí o João aceitou e tudo, e ele pôs um colchão lá pro rapaz. Quando foi de manhã, o João acordou e quando olhou pro colchão do rapaz, né? O colchão estava todo retalhado de faca, todo cortado. E o rapaz não estava lá. E o João levantou correndo e ficou apavorado com aquilo que ele tinha visto. E quando assustou, o rapaz estava dentro do guarda-roupa, dormindo com uma faca na mão. Porque na hora que ele decidiu dormir junto com o João, ele pôs uma faca perto dele. Aí o João acordou ele, mesmo ele ali dentro, cochilando, o João acordou ele falou com o João que durante a noite uma pessoa estava puxando a perna dele. E rosnando, fazendo umas coisas esquisitas. Ele ficou muito apavorado, pegou a faca, começou assim, bater com a faca, e quando ele viu que não tinha jeito, quando ele assustou, ele era cortando o colchão todo e pegou a faca e entrou para dentro do guarda-roupa para esconder. Que ele ficou tão amedrontado com aquilo que estava acontecendo ali com ele que não sabe como que o João não acordou, porque ele começou a gritar e o João não acordou. Então, no dia seguinte, gente, esse também não ficou mais na casa. Quem ficou foi só o João. Só que com o passar do tempo, o João começou, na hora que ele chegava em casa para dormir, ele ficava com medo, ele acabava dormindo dentro do carro. E foi assim até que ele pegou, né, e voltou para a casa dos pais novamente. Não quis ficar mais lá sozinho não, porque a casa ficou terrível, terrível mesmo. E aí depois ele contou para os pais o que estava acontecendo ali, o que aconteceu lá na casa, né? Os pais também já não estavam com muita vontade de voltar lá mais e tentaram vender a casa, tentaram alugar a casa, não conseguia mais alugar, não conseguia vender, e o que aconteceu foi que a casa ficou lá praticamente realmente aí abandonada, porque era uma casa que ficou visada pelos crimes que aconteceram lá dentro, ninguém queria mais ficar ali, e a casa, como o João conta, que tá lá até hoje, assim, como abandonada mesmo, que ninguém consegue nem passar na porta da casa lá. Agora vocês veem, como eles falam aqui no início desse relato, eles falam, dizem os pesquisadores que os espíritos das pessoas que morrem de forma violenta, igual foi lá na casa, né, ficam ligados ao local onde aconteceu a tragédia. Eu também acredito, gente. Esse lugar que aconteceu essas coisas terríveis assim, esses crimes hediondos assim, não fica bom mais, né? Fica um clima, um peso ali. É isso aí, gente. A história hoje foi mais comprida, mas eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa experiência aí do João, né? Que foi terrível. E o pai dele até que... e outra, o João conta que depois que todo mundo foi embora, né, que ele ficou sozinho e às vezes ele dormia no carro, ele começou a ver vultos, coisa que ele não via antes, ele começou a ver vultos também, escuros passando por ele. Então assim, gente, é terrível. Eu nem voltaria nessa casa depois desses crimes que aconteceram lá e que foram enterrados lá no... Só um minutinho, gente. Caminhão passando. É isso aí, gente. É uma história terrível. Eu falo mesmo, se isso tivesse acontecido com uma casa minha, eu nem reformaria mais. Já vendia, se não desse para vender, ali eu não voltava mais. Porque foi terrível. Foi terrível, foi uma coisa assim, né? Crimes hediondos mesmo, da moça,
que era muito nova na época, e mesmo se não fosse nova, né, gente, independente da idade, e dos 2 rapazes também que foram mortos lá. É isso aí, eu espero de coração que vocês tenham gostado demais dessa história, e se você gostou, deixa um comentário aqui abaixo do vídeo, deixe seu comentário e não esquece de deixar um joinha aí para Rose Ruas. Se você tem uma história, manda para mim, manda pelo meu e-mail, eu vou ter o maior prazer em contar a sua história aqui, tá bom? Beijos no coração de cada um de vocês, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, até a próxima história. Tchau, tchau!